tarde, amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou com o livro de Jeremias aberto, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: pode-vos nós pondemos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não mandareis. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som das trombetas, mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informate-eis tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Isaías capítulo 6, 16. Tô lendo o livro de Isaías desde ontem. Eu parei no capítulo 12. Parei no capítulo 12. Você vê o quanto esse Deus ele é misericordioso, compassivo, paciente, longânimo. Eu fico pensando, com toda a autonomia que ele tem, né? Não se acha um amor igual. Se essa autonomia estivesse na mão do homem, acho que o homem só perguntaria uma vez só. Se o outro não quisesse, já teria exterminado. O ser humano ele não tem essa pressa de se converter, não, amados. Na verdade, 90% deles nem pensam sobre o assunto. 90% deles nem esperam alguma mudança de vida, não, porque já tem tudo que precisa. Então eles acham que vai ter essa vida pela eternidade. Nunca vai precisar de nada, nunca vai sentir falta de nada. Nunca vai passar por aperto, nunca vai passar por aflições. O Satanás vai cegando, vai cegando, vai cegando. Os dias vão passando, os anos vão passando, a vida do cara só melhora quando ele mesmo dá conta, percebe, o laço fecha, uma forca fecha, não tem como sair mais. As oportunidades foram tantas na vida dele que ele, mas como a palavra fala, né, que a luz do evangelho foi aberta por os pobres em espírito, os necessitados, os desprezados desse mundo. Amados, é sério, a gente vê passagens ali no livro de Mateus falando sobre o inferno, no livro de Marcos, no livro de Apocalipse. Tava estudando hoje o livro de Apocalipse também, falando sobre as pragas que vai vir quando, assim, depois do arrebatamento, né? Uma estrela, absinto, vai cair na terra, vai abrir um buraco, vai sair uma legião de demônios lá que já está preparado já para pegar as pessoas que não têm o sinal, né, de Deus.
Amados, quando a Bíblia fala em relação a se ouvires a vossa palavra, não endureçais o coração, aceitar hoje, cara, eu vou dizer assim, né? Não é nem um mandamento, é a compaixão do Senhor mesmo, porque se essa pessoa falece antes do tempo, amado, se vir uma outra, mata ela, ou se ela sofre um acidente e ela não descobriu o tesouro da vida, o verdadeiro tesouro, né? Que é o Evangelho, essa pessoa está perdida, amado, para toda a sua eternidade. Quando a pessoa ela é desperta, não tô falando uma pessoa religiosa não, gente. Eu foco muito nisso. Quando a pessoa com os olhos dela desperta, quando ela acorda, ela quer salvar seu vizinho, mas ela quer despertar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Só que ela vê que ela não tem esse poder na mão. Quem faz isso é Deus, né? Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas a gente tem o papel, né? De levar a palavra, de pregar a palavra. Mas a gente fica meio triste. Às vezes você fala, mas ao mesmo tempo você pensa assim, pô, eu não posso nem cobrar demais, né? Porque se ele tinha um coração duro, às vezes você percebe quando a pessoa ela tá querendo se entregar, mas ela tem vergonha. Ela quer se entregar por completo, mas ela fica tímida. Às vezes ela fica até com vergonha do evangelho, mano. Ela fica até com a gente percebe que a pessoa ela fica até com vergonha da outra, do povo começar falando, e agora virou crente, ó. E tem algumas coisas ainda que tá alojado ali na pessoa ali que ela não consegue, os pecados ocultos que ela não consegue deixar. Então algumas ficam até com vergonha, né, de ser passado, né, assim, de passar remorso, né, de passar constrangimento. Então ela não vai. Às vezes vai até na igreja, vai em tempo religioso, mas não consegue se entregar de vez porque não tem aquela. Geralmente a pessoa ela se lança de cabeça quando ela está no leito de morte, a cirurgia. Então o pensamento dela, naquele momento, eu vou morrer. Eu posso receber um milagre. Então não tem escapatória, ela vai lá e. Entendeu? Foi o que aconteceu com meu pai. Só que eu já estava antes, já falando, pregando, dei Bíblia para todo mundo lá de casa. Mas quando a situação do meu pai apertou, quando o médico falou, infelizmente, é 2, 3, 4 anos aí no máximo. Aí se desmontou, né? Eu até falei, né, que tinha passagem na Bíblia lá que acho que o rei Acabe, eu acho que não falei a memória, tinha rasgado o coração, que o profeta mandou ele se preparar, né? Botar sua casa em ordem, né? Pra pelo menos a alma ser salva. E Deus deu mais 15 anos de vida a ele. Mas Deus só deu os 15 anos de vida também, amado. Eu creio isso porque eu creio, né? Porque o Senhor sabia que ele não ia vacilar dentro desses 15 anos. Mas eu tô ficando surpreendido com tanta coisa que está acontecendo, Matos, que a Bíblia fala que nos últimos dias o Espírito do Senhor ele ia se espalhar, né? Então eu tô vendo ímpio, ímpio mesmo. Não é crente não, tô vendo ímpio mesmo se convertendo de cabeça. De cabeça. Às vezes eu fico pensando naquele centurião que o Senhor elogiou ele na hora que Jesus foi crucificado. Às vezes eu fico imaginando aquele mesmo centurião olhando lá para Jesus e ele não podia fazer nada. Não era nem que faltava coragem, né? Ele pensou na família, pensou nos seus, pensou no emprego, tinha dúvidas. A Bíblia fala que aquele que quem é de
tipo de se salvar, vai se salvar, mas de um jeito ou de outro. O que Deus deu a Jesus, nenhum deles vai se escapar. Principalmente os últimos, agora nessa reta final, mano. Só que eu tô vendo uma frieza até nos escolhidos. Muita gente que me ajudou na caminhada, no início da caminhada, já tá no mundão já. Não aceita nem ouvir mais. Gente que eu falava assim, não, esse aí, ele entrou no jogo para ganhar, ele entrou para vencer, né? Entrou para vencer o mundo. Mas se entregou. Eu fico lendo essas passagens aqui. Deus pedindo para voltar para os caminhos antigos, né? Andai por ele, pelos caminhos antigos, e achareis o descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias. Às vezes o povo não fala nem com a boca, mas fala com a consciência. É muito bom você estar no meio dos crentes e ser crente. E é muito confortável você estar no meio dos ímpios e não ser constrangido. É a maioria de hoje, amados. Tá no meio dos crentes é crente, tá no meio dos santos é santo. Aí a pessoa se transforma na hora. A pessoa não tem a perseguição dentro de casa, a pessoa não tem a perseguição no emprego, não tem uma aflição. Tudo dá certo para ela. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando em docas, onde recebe mercadoria, e eu tô vendo um camarada lá, que bajula o patrão, né? Uma caixa cheia de, acho que era desodorante, eu acho, para mandar para sede. Aí ele fez a papelada toda, e eu tô observando. Ele pegou a caixa, abriu a porta do caminhão, botou. Eu fiquei pensando assim, jogador, deixa eu falar com você. Você não vai amarrar não, mas você não vai botar nenhum pallet ali no chão não. Você vai botar a caixa em cima do pallet, não vai amarrar o pallet, isolar a caixa não, vai ficar essa caixa balançando tudo aí. Você está preocupado, põe e faz você. Eu só sei dizer que eu dei de um sem braço. Só sei dizer que eu tinha recebido informações, tinha recebido ensinamentos para aquilo ser feito daquela maneira. Enfim, naquele mesmo mês ele foi para ele ganhou o destaque de funcionário do mês. Eu pensei assim, aí caiu a ficha minha, que era tudo panela, não adianta, que por mais que você fizesse alguma coisa, e se você não fizesse parte daquela equipe, né, que você não ia prosperar, você não ia render. Mas eu pensei assim, não vale a pena não. Então para muitos, até que chega até numa profissão boa aí de polícia, alguma coisa assim, mas tem até aquela coisa de querer crescer na área, né? Fazer valer a norma, mas tá com o coração até bom ainda. Mas se dá com 99 corrupto, eles se corrompem. Às vezes a pessoa não pode largar o emprego porque já descobriu muita informação, já descobriu muita coisa. É quase a mesma coisa no evangelho, amados. Ela entra com sede de ganhar almas, ela entra para um local frio, um pastor que não prega a palavra, um local que não bota você na porta estreita, você não tem perseguição. Mas é mais aí que tá, a pessoa vai ser perseguida por quê? Porque ninguém falou a verdade. A única coisa que você ouve é sua vida ela não vai prosperar porque você está andando errado. Seu casamento não vai para frente porque vocês não estão na linha certa. Vocês não vão prosperar por conta disso ou por conta daquilo. Você está desempregado
É porque você não foi no culto de quarta-feira, que é Nação dos 318, e aí vai, mano. É uma moeda de troca, entendeu? É um evangelho de moeda de troca. Faz que você vai receber. Faz que você vai receber. Só que o Senhor, a todo tempo, em qualquer livro, qualquer passagem que você for aqui, é só libertação, mano. É só salvação. Só salvação. É só para libertar o homem do pecado. Só isso. Voltem para mim, voltem para os seus caminhos antigos, voltem para o Senhor, né? Tudo falando sobre você retornar ao primeiro amor, mano. Não é essa coisa de você, é sempre o seu perfil que é analisado primeiro. É sempre a sua, é sua vida profissional que ela é analisada primeiro, mano. Se é feio, tá mal arrumado, tá em pecado. O carro dele só vive com pneu furado. Não tem condição de trocar o pneu, tá em pecado. Esse é o juízo, é o resumo que, vamos botar, que a pessoa religiosa faz da outra pessoa. Você tá me entendendo? Mas não tem aquela transparência, aquela sinceridade. Todos os pecados destituídos estão na glória do Senhor, né? Se o homem morrer, ele vai para o inferno. Mas Jesus morreu naquela cruz, deu uma oportunidade, deu uma chance para aquele que nele crê. Mas não vai ser qualquer um que vai entrar, não. Não é todos que são chamados. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então quer dizer que tem uma escolha. A transparência é essa. Então, a mente da pessoa, ela vai pensar o quê? Eu não tenho que brigar por uma vida nessa vida. Por riquezas. Eu tenho que brigar pela salvação. Se a palavra fala que eu tenho que pegar tudo que eu tenho e trocar, e dar em troca do tesouro maior. Se eu fui num rio, peguei um bando de peixe pequeno, mas eu sei que eu peguei um peixe maior, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão dos outros. Essa é a palavra, mano. Porque eu vejo que as escrituras diz que nas últimas horas, na reta final, quem não era para entrar, vai entrar, mano. E detalhe, pela porta da frente. Por quê? Porque teve um remanescente que falou a verdade. Porque teve um que se preocupou com a salvação dele. Você tá me entendendo? Se a pessoa quiser ir no caminho, vai, amado. Se ela não quiser, o problema não é seu. Mas pelo menos, quando chegar naquela grande hora, aquela passagem que está lá em Ezequiel, não. Você tem que falar. Se ele não quiser, eu não vou cobrar o sangue dele da sua cabeça. Agora, se eles aceitar, você vai ganhar ponto, né? E você vai resgatar aquela alma no inverno. Então o pensamento tem que ser esse, mano. É você olhar para uma alma e ver que você tem a possibilidade de você falar, de jogar uma semente ali e ir embora. Você fez a sua parte, entendeu? Mas poxa, o cara tem um conhecimento da palavra, tá no meio de 20 pessoas. Salmo 1 nunca entra na mente dele, né? Que é o escárnio. Nunca entra. Se o assunto for X, ele entra no meio do X. Se o assunto for Y, ele entra no meio do Y. Ele não tem aquela estratégia de ele tentar reverter para ele tentar ganhar alma. Ele não tem. Ele não sabe que ele vai ter uma eternidade, amado. Você já se imaginou? Eu fico pensando nisso toda hora. Digamos assim, né? Você tem que ser positivo, você tem que estar na fé. Não, tô salvo. Daqui para frente agora é soldado suicida, sem volta. Então a palavra diz que o Senhor ele vai vir, com ele vem o seu galardão, de acordo com suas obras, de acordo com o que você fez. Não é que você vai brigar para ver quem vai ter tesouro maior. Eu sei que vai ter aqui naquele grande dia, mas se fulano tem demais é porque ele batalhou para isso. Se ele está numa dimensão, se ele está no terceiro céu, se ele está no quinto, se ele está no sétimo, se ele está sentado, digamos assim, ele está sentado do lado do Criador,
digamos assim. É porque ele batalhou para isso. Agora, seu coração está onde? Se a escritura fala, se você já é um soldado de cima, você tem que pensar nas coisas de cima e não nas coisas daqui de baixo. Entendeu? Fez me lembrar de uma passagem, né? Chegou aquele cara lá para Jesus de noite lá, que era letrado, Nicodemos, acho que era Nicodemos. Jesus falou que era necessário um homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino dos céus. Aí, você dizer que Jesus falou com ele, pô, se eu tô falando dessas coisas com você, você não tá entendendo? Quanto mais se eu for falar das coisas do céu. Você tá entendendo? A mente dele, se ele era letrado, se ele teria que estar voltado lá em cima. Ele não estava entendendo quase nada do que o Senhor estava ali falando com ele. Mas era mestre. Eu tenho fé, amados, que papai conseguiu se salvar. Por mais coração duro que ele estivesse, por mais as coisas que ele aprontou, não está no coração do homem perdoar. Mas eu creio que ele se arrependeu de uma forma transparente e sincera. E o Senhor não pode voltar com a palavra dele, porque ele fala que aquele que vier a mim jamais lançarei fora. Mas isso não é vir de qualquer maneira, amados. É você ir na transparência. Não é você ir e ficar com aquele pecadinho oculto. Não é você se lançar de uma tal maneira e você guardar ainda uma coisinha pequenininha. Não, vai na transparência, eu sempre falo. Vai na transparência, você não vai conseguir largar não. Mas o Senhor tira, basta você pedir. A palavra fala, é aquele que pedir e tiver fé que já recebeu, já recebeu, né? Mas se você estiver ligado, se os ramos estiver ligado no Senhor, então você vai pensar de acordo com o Senhor pensa, né? Então vai ser fácil. Não estou falando aqui que é para você pensar um carro, imaginar que você já tem um carro e você vai possuir o carro. Não estou falando nada disso, entendeu? Se bem que os ímpios têm mais fé do que os santos, a gente tem medo de fazer dívida, amado. Já o ímpio não, ele fecha o olho, ele faz a dívida, ele possui o que ele quer. No outro dia, parece que ele arruma uma mala de dinheiro na roupa para ele pagar a dívida. É uma coisa assim. Me fez lembrar do meu irmão, que, nossa, não entende nada de Bíblia, ele fica irritado quando eu toco no assunto. Mas pensa em um homem de fé, mano. Igual a ele, nunca vi. Ele chega em um local, ele limpa o local, ele constrói o local, ele faz acontecer. 3 meses de só coisa zerada. Só 3 meses ali só de prejuízo. Aluguel, dinheiro com isso, pintou o cômodo, fez e refez, aos olhos de muito. Não desiste que isso aí não deu certo não. Ele permanece de uma insistência tão grande que quando tem que pegar a veia, mano, em um dia só ele recupera 3 meses dele de dinheiro perdido. Aí eu fico assim, ó. Eu fico de boca aberta. Assim, rapaz. Aí tá lá o outro, pagando promessa. Tá orando. Tá jejuando. Tá entregando antes. Tá orando antes de fazer. Aí fica 10 anos naquela situação e não vinga. Entendeu? Mas a gente vai vivendo. Mas hoje, o tesouro maior que o homem tem é a salvação da alma, mano. Salvação da alma. Não tem um cara, não tem onde ele pensar em outra coisa, não. Os demais vai ser acrescentado, sim. Mas você não tem que estar nem preocupado no que pode ser acrescentado, não. Porque isso você tem que se imaginar hoje. Se a senha bateu hoje, você está preparado hoje?
Então você já tinha que estar preparado desde ontem. Você tá entendendo? Às vezes eu fico me imaginando como tava o coração daquelas 5 loucas lá. As 5, né? Eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Pô, sabia o dia, só não sabia a hora. Sabia o dia que ia vir o noivo, só não sabia a hora. Poxa, cadê a prudência? É uma parábola, mano, que deixa você até irritado. Digamos que você recebesse uma informação hoje de um anjo descesse diante de você, fique esperto, que o arrebatamento vai ser a tantas horas. Nossa, mano. Entendeu? Você. Eu, como sou ansioso, não ia conseguir dormir, mano. É tipo uma cirurgia quando você vai fazer, ó, tá marcado pra amanhã, 8 horas da manhã, tá marcado pra amanhã, 9. Você bate na cama, você não dorme, mano. Quanto mais é você sabendo, o Criador vai, né? Toma. Você fica até um pouco meio irritado. Como que deixa uma oportunidade passar assim? Uma outra oportunidade também, que você lê na Bíblia ali, o jovem rico de frente pro Criador, cara. Nossa, não dá pra ficar irritado? E fica imaginando se o Senhor falar comigo, não fala, pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres, tá? Depois você me segue. Não, 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 calma aí. Eu já mandava essa missão para outra pessoa já. Ó, toma a chave aqui, pá, vende tudo, depois você põe distribui pros pobres lá e você vou seguir o Criador, fazer tipo Mateus, é Mateus? Cobrador de impostos lá. Paga tudo. Tipo aquelas pessoas que estavam na embarcação lá, olhou assim, ó, deixa tudo e segue. Acabou, mano. Não quer nem saber se a rede tá com peso, se a rede tá pesada, não. Larga tudo, solta tudo, fecha o olho e vai. Entendeu? Ainda que, né? Pedro saiu dali, né? Ainda que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, tinha pessoas que estavam seguindo Jesus ali, mas tinha gente que abandonou, mano. Aí Jesus virou, né, para Pedro, virou para as pessoas, e vocês querem me largar também? Pedro, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde que a gente vai? As pessoas lá fora não estão todas falando que você é Elias, falando que você é isso, falando que você é João. E vocês, que vocês dizem que eu sou? Pedro de novo, não, Senhor, você é o Filho do Deus vivo, né? Jesus fala que aquela informação foi dada do alto céus, que não veio dele, veio de Deus. Quer dizer, a pessoa tem que estar determinada, mano. Tem que saber o que quer, entendeu? Porque muita coisa vai ser tirada, mano. Não tô falando aqui que a pessoa não tem pecado, que não tenha, mano. Jesus não olha isso não, mano. Jesus ele olha pra pessoa assim, investe, capacita e acabou, pá. Se fosse por conta disso, Saulo não ia, mano. Se fosse por conta disso, Judas não era nem para ser escolhido. Judas vacilou porque ele quis, entregou o Criador porque ele quis, mas ele foi escolhido, mano. Entendeu? Pedro negou 3 vezes, mas ele foi escolhido.